Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. O seu capítulo 13, o versículo 33. Deus santo, poder e glória. Primeiramente, 13, versículo 33. Que tem como título: Jeroboão persiste no pecado. Versículo 33 ao 34, lá primeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente 13, 33 e 34. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? O versículo 33 vai dizer: depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos, a quem o desejasse. Ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Repetindo o versículo 34. E isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Celestial, meu Pai, neste momento, Pai, te damos graça, Pai, por esta palavra. Neste momento, Pai, te damos graça, Pai, pela tua, meu Pai, presença. Meu Pai, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, falar, Pai, aos corações. Aqueles, meu Pai, cujo coração, Pai, estão entristecidos, cansados, sobrecarregados, Pai. Aqueles que estão sem força, Pai, para prosseguir. Meu Pai, que neste momento, Pai, o Senhor venha tocar na mente, Pai, no coração. Sim, meu Pai, que neste momento, Pai, o Senhor venha, meu Pai, calar, Pai, nesta hora. Meu Pai, que o Senhor venha levantar, meu Pai, aquele que está caído. E através, Pai, da tua palavra, o Senhor venha fortificar, alimentar, Pai, e sustentar a tua igreja nesta noite. Vive conosco, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E você pode se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Oh, glória! Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, a qual nos fala a respeito de Jeroboão. Nós sabemos que Jeroboão, ele era servo do rei Salomão. Rei Salomão, filho do rei Davi, homem amado, segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Salomão, ele era um homem a qual tinha uma sabedoria diferenciada. Porque a sabedoria de Salomão não foi conquistada, louvado seja o nome do Senhor, simplesmente por acaso. A sabedoria de Salomão, ela foi dada mediante a oração e o pedido que ele fez diante de Deus. Porém, se formos analisar a Bíblia, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, que Salomão, no auge da sua sabedoria, ele começa a percorrer caminhos que não estavam diante do propósito de Deus para a vida dele. Primeiro de tudo, a Bíblia vai dizer que Salomão começa a multiplicar, a acumular cavalos para si. Segundo, a Bíblia vai dizer claramente que Salomão começa a casar com mulheres de diversas nações, diversos povos, mulheres de que não estavam mostrando, louvado seja o nome do Senhor, no meio do povo de Israel. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Salomão, querendo assim firmar aliança por todos os lados, ele casa com mulheres, louvado seja o nome do Senhor, que tinham costumes, maneiras, práticas diferentes. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer claramente que Salomão casa com 700 mulheres e 300 concubinas. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que quando Salomão já chegou na sua idade avançada, ele comete um deslize. E ele começa assim, então, a praticar abominações diante da palavra, diante do Senhor. E quando eu e você sai da rota que Deus está
traçou para mim e a sua vida, nós sofremos consequência. Quando você decide criar, louvado seja o nome do Senhor, um caminho diferente daquilo que Deus traçou para você, você vai passar por consequência, você vai passar por momentos difíceis, porque você não passou, você não percorreu, você não trilhou o caminho, a qual Deus ele traçou na sua vida. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Deus chega para Salomão, e Deus se apresenta àquele homem, e Deus começa a dizer para ele que dele vai tirar o nome do Senhor, as 10 tribos, a qual ele entregou nas suas mãos. E Deus ele vai dizer claramente para Salomão: olha, Salomão, por amor ao meu servo Davi, eu não vou fazer isso enquanto você está vivo, mas no reinado do teu filho Roboão, eu vou tirar as 10 tribos da sua mão. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que quando Salomão ele assim morre, o seu filho Roboão ele toma o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E é aí que Jeroboão entra na história. É aí que aquele servo, simplesmente servo, Deus ele tira as 10 tribos, louvado seja o nome do Senhor, da casa de Davi, e entrega nas mãos daquele servo. Aquele homem agora não tinha linhagem real, aquele homem não tinha, louvado seja o nome do Senhor, estatura, condições, a qual o Senhor não tinha. Mas nós sabemos que o Deus que você serve é o Deus que faz aquilo que ele bem deseja, é o Deus que trabalha da forma como ele quer. E quando eu e você não está posicionado, e quando eu e você não está primeiro na presença do Senhor, quando eu e você faz aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, glória! E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que para Jeroboão foi passado as 10 tribos de Israel. Mas Deus, por amor a Davi, vai deixar a tribo de Judá sob o domínio de Roboão. E a palavra do Senhor vai dizer claramente, louvado seja o nome do Senhor, quando Jeroboão ele já está posicionado na posição que Deus traçou para a vida dele, louvado seja o nome do Senhor, Jeroboão começa a cair, assim como Salomão. Jeroboão começa a trilhar caminhos tortuosos. Jeroboão começa a tomar decisões que não agradavam ao Senhor. Deus tirou as 10 tribos de Roboão e traçou para Jeroboão. E mesmo Jeroboão estando na posição que Deus traçou para ele, aquele homem, mesmo vendo todas as maravilhas de Deus na sua vida, ele contendo assim decidiu seguir um caminho diferente que Deus traçou para ele. Mesmo Deus dando as 10 tribos de Israel para ele, que não era pouca coisa, aquele homem decidiu fazer coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. E no versículo 33, Jeroboão, ele vai pegar pessoas do povo e vai começar a consagrar pessoas que não tem nada a ver com aquilo que Deus chamou, pessoas que não têm o hábito de adorar a Deus, pessoas que não têm o hábito de orar. E Jeroboão vai tirar essas pessoas do povo e vai começar a consagrar e vai constituir para sacerdote, vai tirar pessoas do povo, pessoas talvez que tenham até mesmo um estilo de vida mudado, tira a pessoa do mundo e já começa a consagrar e colocando em cima do altar, não preservando assim o santo dos santos. Glória! Não é diferente de hoje, no nosso testemunho do Senhor. Nós temos visto pessoas a qual têm vindo para cima, voltar a pegar a palavra de qualquer maneira. Pessoas que não têm uma vida diante de Deus. Pessoas que não têm uma vida de santificação. Pessoas que não oram. Pessoas que não buscam. Pessoas que nem lêem a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem na casa do Senhor, quando chega da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quer passar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma vida que ele mesmo não tem. Meu Deus! E a palavra vai dizer que Jeroboão persistia nesse pecado. Jeroboão persistia, aleluia, em assim extraustindo pessoas que não estavam preparadas para assim estar assumindo o sacerdócio. Jeroboão estava demonstrando respeito pela palavra do Senhor. Jeroboão estava mostrando a obediência à palavra do Senhor. Jeroboão estava mostrando temor com aquilo que Deus confiou para ele fazer. Jeroboão estava demonstrando mais, louvado seja o nome do Senhor, moral para aquilo que Deus entregou para ele fazer. E ele começa a constituir, ele começa a consagrar.
consagrar, ele começa a colocar em cima do altar, ele começa a colocar na casa do Senhor. Pessoas que não estão na posição, pessoas que não estão fazendo parte da promessa que Deus chamou para a vida dele, ele começa a colocar. Quando ele começa a colocar essas pessoas no povo, a qual a Bíblia vai dizer que ele tira do meio do povo, coloca como sacerdote, para assim estar ofertando nos lugares altos, pessoas a quem o coração daquele homem desejasse. E tem uma frase muito popular, louvado seja o nome do Senhor, que muitos dizem que devemos ouvir o nosso coração, mas é mentira. O coração do homem é enganoso. Porque se eu e você não ouvir o coração, o nosso coração, nós não estaríamos aqui. Porque como foi falado aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, vivemos dias de guerra, vivemos dias difíceis, vivemos dias de perseguição, e muitas das vezes a nossa carne está cansada, muitas das vezes a nossa carne está calejada, sangrando, e muitas das vezes eu e você só queremos ficar trancados dentro do quarto, jogados em cima da cama. Louvado seja o nome do Senhor. Se força para continuar, se força para lutar, mas não devemos permanecer nessa posição. Não devemos ouvir o nosso coração, aleluia. Porque Jeroboão ouviu seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que Jeroboão, ele consagrava aquilo que seu coração desejasse. E talvez esse desejo do coração dele não estava constando com o desejo de Deus. Quando eu e você não faz aquilo que Deus determina, sofremos consequências. Sofremos aquilo a qual Deus muitas das vezes não, aquilo que Deus não quer que passamos. Porque se Deus ele nos coloca em determinados lugares, em determinadas posições, é para que venhamos glorificar o seu nome, é para que venhamos glorificar aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz o impossível na minha e na sua vida. Mas Jeroboão não estava seguindo o seu caminho, Jeroboão estava seguindo o seu conselho, Jeroboão estava seguindo o seu coração, Jeroboão não estava mais ouvindo aquilo que Deus falava, Jeroboão estava tapando o seu ouvido para a voz do Espírito Santo. E quando eu e você tapa o nosso ouvido para a voz do Espírito Santo, nós não seguimos o caminho a qual Deus lhe traçou para nós, mas seguimos o caminho que agrada, que convém a nossa carne. E quando nós seguimos o caminho com o sangue da carne, nós temos uma morte espiritual. Porque quando andamos pela carne, nós não agradamos a Deus. Porque aquele que agrada a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele não desfruta o melhor dessa terra. E quando não desfruta o melhor dessa terra, não é riqueza, mas é paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. Aquele que vive para agradar a carne, aquele que vive segundo o teu coração, segundo a tua vontade, ele nunca vai poder fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele vai sempre estar priorizando a sua vontade em primeiro lugar. E a palavra vai dizer que no capítulo 14, uma profecia vem contra Jeroboão. Deus observou a atitude daquele homem. Deus levanta um profeta, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor, Abias, o filho de Jeroboão, adoece. E Jeroboão vai dizer para sua mulher: ela vai se levantar, coloca o disfarce, sem que ninguém saiba que você é esposa, e vai até esse homem. E este lá, o profeta Aias, que disse a meu respeito que ele iria tomar posição das 10 tribos de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga, leva a criança até aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. E leve com você também 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vai falar com aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6, com aquela mulher disfarçada, com aquela mulher sem, louvado seja o nome do Senhor, e mostrar sua identidade. No versículo 6 vai dizer que quando ela passa pela porta, o profeta Aias, ele vai ouvir o hino dos seus pés, e vai dizer: entre mulher de Jeroboão, entre mulher de Jeroboão, porque você veio de
disfarçada. Eu estou encarregado de lhe dar uma notícia. Vai e diga, Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei você do meio do povo e fiz você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o rei da casa de Davi e entreguei a você, mas você foi como o meu servo, mas você não foi como o meu servo Davi, acovardou os meus mandamentos e seguiu-me de todo o coração, fazendo o que é reto pelos meus olhos, mas pelo contrário, você fez um mal pior que todos os dias que vieram antes de você. Fez deuses, imagens de punição para me provocar a ira, e me virou as costas, mostrando eles que darei louvado seja o nome do Senhor, sobre a casa de Jeroboão, e me mandarei de Jeroboão todo e qualquer divino do sexo masculino. Se Jeroboão permanecesse na posição que Deus passou para ele, isso poderia ser evitado. Oh, Jesus! Segunda coisa que hoje você passa, porque nós temamos e queremos fazer do nosso jeito. Deus vai permitir você passar pelo estreito, para você reconhecer que Ele é Deus, que Ele pode fazer a obra da tua vida. Não é da forma como você quer, não é da forma como eu quero, não é da forma como Deus traçou e preparou. Você pode até enganar um homem, você pode até enganar um vizinho, você pode até enganar um pastor, você pode até enganar um missionário, você pode até enganar um irmão que está do teu lado, mas Deus do céu, que não se queira estabelecer por ninguém. Glória a Jesus. Tirou uma chuva e mantendo sua mulher disfarçada, ela poderia estar de fininho, e ela poderia ser assim, dessa forma. Está talvez encontrando a solução para o teu problema, porque aquele que erra, aquele que tema, aquele que faz as coisas erradas, louvado seja o nome do Senhor. Depois que ele percebe aquilo de errado que ele fez, ele vai automaticamente procurar uma solução para o problema que ele mesmo criou. Jeroboão foi buscar a solução, mas ele não foi pessoalmente. Ele mandou a sua esposa, porque o seu filho estava doente, e ele se lembrou do profeta que profetizou sobre o seu reinado, sobre as tribos de Israel. E se o profeta profetizou sobre a minha vida, ele também pode profetizar a vida sobre a minha casa. Mas só que Jeroboão se esqueceu que com Deus se brinca. Jeroboão se esqueceu que Deus não se deixa ultrapassar por mão nenhuma. E a Bíblia vai dizer claramente que Deus ele usa o profeta para dizer assim da esposa de Jeroboão, que o seu filho iria morrer, e não somente o seu filho, mas todos da sua casa, do sexo masculino, iria padecer por causa do pecado de Jeroboão, por causa da sua incapacidade de obedecer a voz do Senhor. Toda a sua casa padeceu por causa de uma escolha, por causa de um resultado, por causa de uma decisão errada daquele homem. E quando eu e você não obedece, quando eu e você não ouve a voz de Deus, quando eu e você decide fazer as coisas do jeito, quando eu e você decide dar jeitinho para trabalhar para agir de Deus, quando eu e você decide fazer as coisas da nossa forma, Deus ele vai permitir você passar pela ruína, passar pelo estreito, passar pela dificuldade, passar pelo vale da morte, para você saber que Ele é Deus. Eu creio. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão persistia. Jeroboão temava. Jeroboão, mesmo assim, permanecia na sua própria intuição. E a Bíblia vai dizer que por causa dele seguir sua própria intuição, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele pagou um preço alto por conta disso. Que ele pagou um preço a qual ele não esperava. Meu Deus. E no versículo 11 vai dizer: se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Porque o Senhor disse. E quando a mulher de Jeroboão levantava-se e voltou para a sua casa, e quando você pusar os pés na sua cidade, o inimigo morrerá, e todo Israel o penteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque ele se achou alguma coisa
sua pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de uma escolha Meu Deus. daquele homem, toda a sua casa pagou no preço alto. Mas eu creio que nessa noite, aquele que está aqui dentro veio fazer diferente de Jeroboão. Aleluia. Apesar de ele se aqui dentro, veio a instrução de fazer diferente daquele homem. Porque aqui dentro só tem verdadeiros adoradores. Aqui dentro tem aqueles que obedecem. Aqui dentro tem aqueles que ouvem a voz de Deus. Aqui dentro tem aqueles que põem em prática aquilo que Deus determina na tua palavra. Aqui dentro tem aquele que paga preço, que renuncia, que faz a obra. Aqui dentro tem aquele que faz a vontade de Deus acima de tudo. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer claramente em Josué, capítulo 24, versículo 14, que Josué vai chamar o povo, que Josué vai reunir o povo, que Josué vai dizer para o povo: olha, até que você tenha entrado no seu caminho, até que você tenha escolhido os pesos a qual te convém, os pesos a qual lhe agrada, mas porém chegou a hora de você decidir, de você escolher a qual Deus você vai servir. Se é Baal, você é o Deus de Israel. Se é o Deus de João, você não tem o Egito. Ou é o Deus de guerra, madeira, barro, decida a qual você vai escolher. Glória. Deus está dizendo: escolha aquilo que lá você está. A pior coisa é cristão que está em cima do muro. A pior coisa é cristão que está dentro da igreja. Está dentro da igreja, sapateando, profetizando, e quando está fora da igreja, é ouvindo pagode, é bebendo cerveja. É hora de você se decidir em que lado você está. Oh, Espírito Meu Deus, é chegada a hora. Não é tempo de ficar em cima do muro como Jeroboão. Não é tempo mais de ficar sobre os dois lados. Eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu faço, não faço. Eu falo, não falo. Profeta de verdade é com a boca. Profeta de verdade ele marcha. Profeta de verdade ele profetiza. Profeta de verdade ele obedece. É verdade. Meu Deus, que coisa linda. E uma coisa, Josué vai dizer para o povo: embora que você escolha servir os deuses do Egito, dessa terra, eu e minha casa servirão ao Senhor. Amém. E quando eu e você serve, a nossa casa tem vida. E quando eu e você serve, a nossa casa tem esperança. E quando eu e você serve, a nossa casa tem presença. E quando eu e você serve, não nenhum chega a nossa tenda. E quando eu e você serve, na putaria vem de sair, olha tudo palavra de maldição na terra. E quando eu e você adora, Deus ele trabalha na nossa casa, Deus trabalha no nosso ministério, Deus trabalha na nossa vida espiritual. Enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você marcha, enquanto você profetiza, Deus ele trabalha na sua vida. E a palavra vai dizer claramente: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, versículo 14, o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vou arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Zerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirsa. E quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Iás, seu servo. Por causa do pecado de Jeroboão, toda a casa de Israel pereceu. Por causa do pecado daquele homem, da escolha daquele homem, toda a casa de Israel pagou um preço alto. E eu quero dizer para você nessa noite: louvado seja o nome do Senhor. Se você escolhe servir a Deus, se você escolhe obedecer a voz do Senhor, se você escolhe guardar os mandamentos, se você escolhe ter uma vida de santidade, se você escolhe ter uma vida separada, Deus ele contempla você, mas não somente você, mas também a sua casa.
deixa o seu marido que está na bebida, a sua mulher que vive mais na rua do que em casa. Deus, ele contempla você em todas as áreas da vida. Deus, ele faz a obra, mas para Deus fazer a obra, tem que obedecer, tem que descer a casa do oleiro, tem que pagar preço, tem que renunciar a sua carne para fazer a vontade do Senhor. Porque só tem vitória, só tem conquista aquele que obedece, aquele que faz, aquele que vive da palavra do Senhor. A palavra vai dizer que bem-aventurado é o homem que anda, que vive, que ouve, mas bem-aventurado é o homem que pratica a palavra do Senhor. Será que eu e você temos praticado verdadeiramente? Será que eu e você temos obedecido à risca aquilo que deixava? Será que eu e você temos obedecido à risca aquilo que Deus manda na sua palavra? Porque o Jeroboão obedecer a palavra do Senhor, ele pagou um preço alto, mas não somente ele pagou, mas na sua casa, todos os sexos masculino. E a Bíblia vai dizer que tudo que ele possuía, não só seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, que pagou o preço por ele ter desobedecido, não somente a sua descendência, que padeceu, que pagou o preço, louvado seja o nome do Senhor, de Jeroboão, mas também o escravo, também o escravo livre, também aquele amor pertence à casa de Jeroboão, pagou o preço por causa da sua desobediência. E quando eu e você não obedece, e quando eu e você não permanece na posição que Deus traçou para mim e para você, não somente a nossa casa é afetada, mas até pessoas que nós muitas vezes estendemos as mãos durante a nossa caminhada, durante o nosso processo. Se a gente não se vigiar, nós acabamos até matando essa pessoa espiritualmente, porque nós estamos vivendo segundo a vontade do Espírito, mas vivendo segundo a vontade da carne. E aquele que vive segundo a carne não agrada a Deus, porque vive segundo a vontade do mundo. E aquele que vive segundo a vontade do mundo, ele gera morte espiritual, ele gera uma vida completamente distorcida, uma vida completamente obscura, porque não está vivendo na vida de luz, não está vivendo na vida de santificação. Estou perdendo temor pelo Santo dos Santos. Estou perdendo temor pela vontade de Deus. Estou subindo em cima da vontade de qualquer maneira. Estou botando tudo no microfone de qualquer maneira. Estou bebendo de qualquer maneira. Estou pegando de qualquer maneira. Não estou tendo respeito pela palavra de Deus. Não estou tendo respeito pelaquilo que Deus fala. Estou brincando com a palavra do Senhor. Que a palavra de Deus fala que a apostasia iria se multiplicar, o amor de mundo iria se esfriar, guerras iria se levantar, nação contra nação, reino contra reino, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, e vice-versa. A Bíblia fala que vamos viver um mundo de trevas, que vamos viver um mundo de apostasia, de frieza espiritual, porque a verdade vai parecer coceira nos ouvidos de muitos. A verdade vai incomodar muitos, mas o seu papel é conduzir as pessoas para a palavra de Deus, para Cristo. Foi esse o papel que Deus deu a Jeroboão, para conduzir o seu povo para a sua presença. Deus levantou Davi não somente para levantar, mas Deus levantou Davi para apacentar e cuidar das suas ovelhas. Deus levantou Davi para tomar conta do seu povo, para conduzir o seu povo para a sua palavra. Deus levanta Saul, mas Saul se engrandece, Saul se envaidece, e ele perde o reino. Deus levanta Davi segundo o coração de Deus, faz a vontade de Deus. Porém Davi lhe deu a queda da mulher de Urias, mas a Bíblia vai dizer que Davi se arrepende, e quando ele se arrepende, Deus automaticamente responde a sua dependência, a sua, louvado seja o nome do Senhor, a sua confissão do seu pecado. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que a Bíblia vai falar claramente que por amor a Davi, louvado seja o nome do Senhor, a nunca voltaria descendência para sentar no trono de Israel. Nunca voltaria um homem assim para estar tomando o lugar de Davi. E a Bíblia vai dizer claramente que Deus levanta Salomão para
fio negro. Levanta Salomão assim, para estar guiando o povo de Israel. Porém, a Bíblia fala que Salomão começa a casar com uma mulher aqui, outra lá, e começa a acumular riquezas, a qual Deus não tinha ordenado na sua palavra. E a Bíblia vai dizer claramente, por causa do pecado de Salomão, Deus arranca, louvado seja o nome do Senhor, a sua liderança sobre as 10 filhas de Israel, e o reinado do seu filho Roboão. Deus entrega para Jeroboão. E Jeroboão também faz o quê? Desobedece. Consagra aquilo que não era para consagrar. Coloca a mão onde não era para colocar. Convida pessoas que não têm nada a ver com o projeto de Deus na vida dele para entrar dentro do seu barco. Convida pessoas que não têm a mesma fé para estar servindo no tempo santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, é fiel. Uma primeira lição que eu aprendo nessa passagem de Jeroboão: obedeça a Deus acima de tudo. Segunda lição: tema o Santo dos Santos. Terceira lição: guarde os mandamentos de Deus. Quarta lição: vive uma vida de obediência. Quinta lição: ouça a voz do Espírito Santo. Quando você não é enganado. Sexta lição: ela seja quanto do Senhor. O que é para você fazer, é para você fazer. O que é para o irmão do lado fazer, é para o irmão do lado fazer. Não confie no seu processo aquele que não tem estrutura, aquele que não tem a capacitação para suportar aquilo que você suporta. Se Deus entregou e confiou a responsabilidade na sua mão, é porque Deus sabe que você é responsável, porque Deus sabe que você é capaz, porque Deus sabe que você é inteligente, porque Deus sabe que você é completamente responsável para fazer a sua obra. Então não pegue pessoas que não estão preparadas e coloquem no seu processo, porque essa pessoa não vai suportar passar do que você está passando. O que você passa é para você passar, e o que é para o outro passar é para ele passar. Mas nós devemos orar uns pelos outros, mas não chamar, pegar um pelas mãos e colocar pelo processo que nós passamos. Porque cada um suporta diferentemente o processo. Cada um suporta o processo de uma forma. Se você, louvado seja o nome do Senhor, não suporta o seu processo, você não vai ter condições nenhuma de fazer aquilo que Deus manda você fazer. Se você não suporta passar por uma provação, você não vai ter capacidade para suportar as aflições que todo cristão tem que passar. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Jeroboão reinou em Israel 22 anos. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Deus levantou Jeroboão Meu Deus, glória a Jesus, de cuidar daquele povo. Porém, Jeroboão, assim como Salomão, assim como Roboão também, fez aquilo que desagradava os olhos do Senhor, fez aquilo que agradava a sua carne, fez aquilo que agradava a sua consciência, e não ouviu a voz do Senhor, e pagou preço por causa disso. Que nessa noite eu e você venhamos ouvir mais a voz de Deus. Que nessa noite eu e você venhamos ouvir mais a voz de Deus. Aleluia! Porque quando você tem a vida de santidade, você ouve aquilo que Deus fala com clareza. E quando você ouve aquilo que Deus fala com clareza, você entende que Deus chamou você simplesmente por chamar. Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus chamou você para fazer diferença. Deus chamou você para ser profeta. Deus chamou você, louvado seja o nome do Senhor, para profetizar, segundo Ezequiel. Foi chamado para profetizar sobre a nação de Israel. Mas para que você venha viver o sobrenatural de Deus na sua vida, é necessário você obedecer a Deus.
fugir do pecado, fugir daquilo que agrada a carne e viver uma vida de santidade.